Muito bom. E a gente vai falar disso, a gente vai trocar. Eu quero apresentar o Rafa para vocês, eu quero poder trazer ele aqui. Ei, Rafa, entrou aí? Olá, olá! Estou aqui vendo vocês. Show de Maravilha, bola. maravilha. Rafa, obrigada, Que viu, pela bom! participação. Não sei o que houve, deu algum bug lá na sincronização da nossa plataforma com o YouTube, não tem problema, porque aí depois a gente consegue deixar essa live também disponível no IGTV. Então, para quem chegar atrasado, para quem precisar assistir mais tarde, vai poder acompanhar. Marília, um monte de gente boa entrando aqui. Valeu, viu, gente, pela participação, pelo carinho de vocês. É uma honra, é uma alegria enorme receber o Rafa. Eu conheci o Rafa no final de maio, durante a formação da primeira turma da tripla certificação internacional em mentoring da Global. Eu lá estreando também como treinadora desse time poderoso aí, só de estrelas da mentoria, e tendo a honra de conhecer pessoas incríveis, profissionais com muita trajetória dentro do mercado de desenvolvimento de pessoas, de tecnologia. Tinha muita gente, né, uma diversidade enorme de atuações profissionais. E eu vou pedir, então, para o Rafa se apresentar a vocês. Eu já li vocês, eu também postei no feed essa semana, quando a gente divulgou a live de hoje, um pouquinho da biografia do Rafa. E eu quero que vocês o conheçam, eu quero que eles fale para vocês um pouquinho aí da trajetória e de quem é o Rafa Peixoto. Por favor, Rafa, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelinha. Muito bom estar aqui com vocês, pessoal, nessa tarde aí maravilhosa. Em primeiro lugar aí, eu quero desejar uma boa tarde para todos, tá? Todo mundo que está assistindo a gente. Dizer que esse momento a gente espera aí que seja um momento maravilhoso para todo mundo, onde a gente possa trocar algumas ideias aqui bem interessantes a respeito desse tema que eu e a Marcela, nós amamos aqui, tá? Agradecer também você, Marcela, pelo convite. É uma honra estar aqui com você, uma grande mentora, uma profissional do marketing super renomada, né? Então, para mim, é realmente um privilégio estar aqui contigo. Eu que agradeço também o teu convite, tá bom? E aí, para aqueles que não me conhecem, pessoal, eu sou o Rafa Peixoto, tá? Eu vou me apresentar rapidinho aqui para a gente conversar sobre esse tema legal, tá? Eu venho aí de algumas, vamos dizer assim, né, de uma década e meia de grandes empresas, ao qual eu passei aí desde cargos, né, lá de baixo, de auxiliar administrativo até a gestão. Então, comecei desde o chão de fábrica até onde a gente diz que é a lei executiva, né? E isso me possibilitou criar aí algumas experiências, tá? E experiências a gente diz tanto positivas quanto experiências de aprendizado. E hoje eu decidi estar atuando no mercado como mentor, como coach, como consultor de negócios e levar para vocês um pouquinho da minha história a cada cliente que eu atender. Então eu acho que hoje vai ser um momento muito legal. Estou muito ansioso aqui para a gente começar, vai ser legal demais. Nossa, muito bom, Rafa. Eu realmente, a gente teve uma sintonia, uma sinergia muito grande desde o primeiro momento da formação. E olha que a gente vai falar disso, né? Uma das questões que a gente vai abordar hoje fala dessas plataformas virtuais. Será que funciona? Será que a gente consegue se conectar com as pessoas mesmo virtualmente? E aí a gente está com prova aqui, né? A gente criou vários laços importantes e preciosos durante a TCM. Você, o Giovanni, o Rafa Naves, todas as meninas, a Raquel, né, as outras que eu já Uhum. conhecia. Então é muito gostoso a gente poder construir agora essa rede, esse círculo de influência. A gente vai falar sobre isso e pertencer a um grupo de pessoas com as quais nós nos identificamos, a gente trabalha na mesma energia, com o mesmo foco. Então Exato. eu fico muito feliz e grata de ter pessoas como você hoje que fazem parte também desse meu círculo, da minha rede, e que conte comigo para impulsionar o que você precisar. É sempre um prazer contribuir. Eu vou me apresentar rápido também, porque eu tenho certeza que tem pessoas hoje que estão aqui que também são convidados do Rafa. Então eu quero poder falar um pouquinho da minha trajetória, da minha caminhada até o momento. Eu só também tirei os comentários brevemente, viu, pessoal? Para vocês conseguirem ver melhor o Rafa e ver a mim, para a gente não ter o problema dos comentários passando. E aí só fazer um adendo.
vocês têm alguns recursos aí que estão participando e a gente quer muito que essa live seja interativa. A gente quer, é claro, que vocês comentem, depois a gente vai ativar os comentários mais pro final, mas a gente quer que vocês também mandem aí as perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta que não seja contemplada, né? A gente pegou, das perguntas que me mandaram, eu selecionei 2 aqui para a gente conversar, e eu quero que vocês mandem, tem uma caixinha aí com a interrogação. Então, essa ferramenta aí da live é uma ferramenta que vocês podem usar para mandar perguntas agora para a gente. E tem uma outra setinha lá, o aviãozinho. Então, por favor, se você sente que esse tema é importante, que outras pessoas precisam abordar e entender e compreender melhor, manda o aviãozinho aí para alguém lá no direct e indica aí a nossa live, tá? Então, vamos lá. Eu sou Marcela Brito, eu sou natural de Resende, sul do estado do Rio, fiquei lá até os 16 anos de idade. Depois eu tive um convite assim, muito especial dos meus avós maternos, que são paraenses, e aí passei 8 anos em Belém, onde eu estudei, onde eu comecei a trilhar a minha jornada profissional, onde fiz amigos e aprendi muito sobre a diversidade cultural no Brasil, sobre a Amazônia. Aí depois eu passei num concurso público e voltei para o estado do Rio, só que dessa vez morando na capital, fiquei mais 2 anos no Rio, de 2011 a 2013, e aí depois eu vim, meu marido já estava aqui em Brasília, consegui a transferência e vim para cá em 2013 com a minha filhinha, com a Elisa, bebezinha, né? E a gente está aqui desde 2013 em Brasília. E aqui em Brasília, pessoal, foi quando a gente construiu, né? Começou a projetar os nossos sonhos e a gente firmou raízes também com a nossa empresa. Então, hoje eu sou cofundadora da Events Educação Corporativa e tenho o prazer de atuar como mentora de carreira e negócios. Então, sou muito feliz com esse trabalho, sou muito realizada e estou aqui também com o Rafa no mesmo propósito de inspirar as pessoas e de poder ajudar organizações a desenvolverem as suas equipes, a brilhantarem as pessoas, para que a gente tenha resultado, né? Tanto profissionais quanto empresas obtenham seus melhores resultados. E agora a gente está fazendo várias prospecções, que a gente está nesse momento de pandemia, e isso vai passar, a gente não sabe quando, mas a gente vai ter um cenário totalmente novo depois desse momento de crise. E eu, Rafa, estamos aqui para ajudar as pessoas que precisam compreender o que vai acontecer pós-Covid-19, tá? Sejam todos bem-vindos. Rafa, a gente vai começar. Essa é a pergunta. Aqui, né? Nossa, eu acho que é um grande questionamento. Eu acho que né, todo mundo fica com essa dúvida, fica com essa indagação inicial. E a gente trouxe uma indagação, como eu desativei aqui os comentários, o tema da live de hoje, para quem está entrando, é o poder da influência. Como andam as suas conexões? Então, nós vamos falar também de relacionamentos, tá, gente? E aí eu lembro muito do nosso amigo lá, o Marçal, fala muito dessas linhas, né? Desses estágios de relacionamento, dos grupos de relacionamento que a gente pode ter. Muitas pessoas me perguntam, Marcela, mas para eu poder desenvolver um trabalho, eu vou ter que excluir pessoas da minha vida? De maneira nenhuma, você não exclui ninguém, a gente não exclui ninguém. A gente começa a caminhar numa direção e algumas pessoas vão seguir com a gente naturalmente, outras não vão. Então, a ideia é que a gente possa entender como é que esse processo funciona. E aí, para começar, gente, eu e o Rafa pensamos aqui num questionamento inicial, uma primeira pergunta, né? Que é por que muitas pessoas possuem milhares de conexões e não têm resultado? Olha, aí, Rafa, olha que pergunta, hein? Literalmente me coloca aqui contra a parede, né, Marcelinha? Muito boa pergunta. Vamos lá, pessoal. A gente vê realmente, eu recebi durante a semana vários comentários, várias dúvidas que realmente refletiam um pouco dessa pergunta maravilhosa, né? Que é por que eu tenho uma vasta rede de contatos e essa rede ela não me traz o retorno esperado, né? Eu não tenho, de fato, aquilo que eu gostaria de ter através dessa rede social, seja no Facebook, seja através do LinkedIn, do Instagram, mas eu sou um cara de muitos contatos e pouco resultado. E aí, o que significa isso? A gente tem que começar, pessoal, pelo seguinte fato, que quantidade não garante qualidade.
Isso é muito importante entender nesse mundo digital, onde é muito fácil a gente chegar nas pessoas, né? Hoje, através aí de toda a tecnologia, que por um lado ela facilita, por outro lado também, se nós não soubermos nos instrumentalizar dela de fato, de forma que nos traga um valor, realmente ela pode ser um grande obstáculo. E aí a gente volta para aquele ditado, né? Vou distribuir cartãozinho que é melhor. Então, quando a gente diz qualidade, o que eu quero dizer? A qualidade, ela vai gerar demanda. Então, uma pessoa que ela tem poucos contatos, mas são conexões de qualidade, conexões estratégicas, realmente, de fato, você vai ter um aumento dessa demanda. E como é que eu faço para ter esse aumento, né, essa demanda de forma abrupta e aumentada ao longo do tempo? Eu tenho que ser mais estratégico nas minhas conexões. Muitos me perguntam, quando eu faço alguns trabalhos de personal branding, que é você também criar uma marca, uma identidade no mercado, né? E aí as pessoas dizem, Rafa, eu tenho que sair aceitando e me conectando com todo mundo que eu conseguir, eu tenho que criar um robozinho aqui, eu tenho que comprar, hoje em dia já é até possível, né? Comprar conexões para parecer que eu sou um cara ali muito envolvido no ambiente social. Não. Somente estar em contato, pessoal, dificilmente você vai gerar um resultado esperado, tá? É necessário uma interação. Tá? A troca, e o que é interação? Na verdade é a troca de valor entre essas partes. Não adianta eu ir para as redes sociais e só tentar buscar o que eu estou entregando nessas redes. Quais são os conteúdos que eu estou gerando para essas pessoas que despertem o interesse em cada uma delas e de forma que haja uma reciprocidade. Então tem aquele ditado, primeiro eu tenho que dar para depois receber. E nas redes sociais essa é uma regra que vale muito. Tá? Então primeiro eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que ganhar autoridade. E a partir do momento que eu ganho autoridade na rede, a minha quantidade e a qualidade, principalmente, dessas conexões, ela é aumentada. Isso de uma forma exponencial, né? Eu gosto de citar um exemplo, tá, para trazer um pouco aí para a praticidade. Vamos colocar assim, imagine que você tem 2 fios elétricos, né? E eles estão ali conectados. E aí eu faço a seguinte pergunta, eu tenho 2 fios, eles se conectam, existe alguma reação ali? Não, porque eles só estão conectados. É necessário ter energia, é necessário ter um conteúdo por trás dessa conexão. Porque senão, não acende o outro lado. Você não gera a iluminação, a curiosidade a partir do seu perfil. Então, o propósito tem que estar presente em qualquer conexão. Tá? Se eu me conecto com uma pessoa de RH, do regulatório, do jurídico, tem que ter um porquê ali. Não basta só conectar e deixar lá e o dia que eu precisar, eu vou cobrar uma ajuda. Não, a ajuda ela é todo dia, é uma troca. Então, Marcelo, eu acho que quando a gente olha para essa pergunta e diz, por que muitas pessoas, né, possuem milhares de conexões, mas não têm resultado, é porque é necessário ter essa estratégia por trás. E é necessário ter essa interação. Você tem que ter esse contato, essa troca entre as pessoas. Enquanto você não fizer isso, você vai ser somente uma pessoa na lista de contato da outra. Ai, que excelente! Olha só, que interessante. Eu sempre costumo usar assim, uma expressão para identificar esse tipo de fenômeno, né? Dessas pessoas que têm 20 mil, 30 mil seguidores, não segue tanto, mas tem muitos. E aí no final você olha, a pessoa parece que não gera resultado para o negócio dela, ela não gera resultado para a carreira dela. E eu digo que tem gente que se apega muito a essas métricas, e assim, eu gosto de chamar de métricas da vaidade. Então, quantos seguidores você tem? Gente, não importa. Muitas vezes você nem é uma pessoa que tem esses milhares de seguidores nas redes sociais. E um erro muito primitivo que a gente comete quando a gente entra nesse ambiente virtual é quando a gente pensa que, por exemplo, eu vou construir a minha autoridade nesse ambiente. E ninguém constrói nada do zero.
Quando a gente vem para as mídias, quando a gente vem para o ambiente virtual, a gente não vai construir, a gente vai projetar. Então, a autoridade você tem quando você tem uma trajetória, quando você construiu uma história por trás. Então, quando o Rafa conta a história dele, a cidade que ele nasceu, de onde ele veio, qual foi a formação dele, os desafios que ele enfrentou, os empregos, o que que ele aprendeu, como ele se desenvolveu em cada etapa da vida profissional, quais foram as pessoas que foram importantes nessa trajetória. Quando a gente conta essa narrativa para as pessoas e quando cada coleção dessas que a gente vai acumulando ao longo da nossa jornada, elas mostram realmente que a gente tem muita bagagem e a gente tem que se valer disso. E isso é construído no mundo offline. Então, quando você vem para o ambiente virtual, você projeta quem você já é fora dele. Então, a grande sacada é entender que você, de repente, nem tem tantos, né? Tem gente aí que tem 1.000 seguidores e está ganhando muito mais dinheiro do que gente que tem 20.000. Então, essas métricas, realmente, elas precisam ser repensadas. Esses conceitos precisam ser revisitados, reavaliados, e a gente precisa entender que não é isso. O Rafa trouxe essas estratégias de imaginar como a gente vai construir a nossa marca pessoal. A forma como você fala aqui tem que ser a forma como você vai falar com as pessoas fora desse ambiente. Então, se você é essa pessoa genuína, a sua essência você consegue transmitir, trazer essa essência para cá, certamente você vai engajar, você vai atrair pessoas que tenham interesses aí, que acreditam que você possa resolver os problemas delas. Então, a gente acho que já começou assim com um questionamento profundo, mas muito positivo, né, Rafa? Muito bom, muito bom. E é aquilo, né? A gente tem que encarar a nossa vida, né? A nossa marca, porque nós somos uma marca. Como eu quero ser conhecido? O que que a minha pessoa, Rafael, a minha empresa, a pessoa Marcela, ela entrega para o mercado? Né? E quais são os meus clientes? Quais são as clientes, né? Os meus relacionamentos, as minhas parcerias, aos quais eu tenho que manter esse contato? O que que eles esperam de mim? Então é muito importante ter essa visão. Né? E visão e reação. Não adianta só você ter um planejamento e se você não interage. A gente vê isso no próprio LinkedIn. Não adianta você ter um perfil lá se você não comenta, se você, de fato, não gera conteúdo. Existem robôs ali por trás, né, onde você tem uma inteligência artificial que monitora. Quem é a pessoa que hoje ela está mais ativa do que a outra? Então deixa eu aqui explorar essa imagem dela, deixa eu subir ela no ranking. E isso é um dos pontos que eu passo aí como dica para vocês também, que estão aí nas redes sociais. Nossa, show de bola, viu, Rafa? Eu gosto muito do LinkedIn. Eu sei que você também tem perfil lá e você não é uma pessoa que abandonou o seu perfil, você tem um perfil ativo, você comenta, interage com outras pessoas que estão na sua rede. E eu sempre falo, o LinkedIn ele é uma rede mais qualificada. Então, uma rede que foi construída, toda a plataforma do LinkedIn hoje, ela foi construída para você gerar conteúdo de qualidade, para você apresentar aquilo que você domina em termos de especialidade, em termos de temas. Então, as pessoas esperam que você tenha algum valor para entregar. E elas vão se relacionar quando você entrega. Eu sempre brinco, né? Antes de receber, a gente tem que doar alguma coisa. Então, muitas vezes a gente se relaciona querendo o retorno do outro, mas o que que eu estou oferecendo, né? E você trouxe isso aí de forma genial. Rafa, aí assim, eu separei duas perguntas, a gente vai fazer uma dinâmica aqui muito interessante, né? Eu vou fazer duas perguntas para o Rafa, a gente vai conversar, que tem a ver com esse tema do poder da influência, das conexões, depois o Rafa também vai me perguntar e aí eu vou poder responder. Então, a primeira pergunta, Rafa, é sobre essa questão, né, do que define a influência de uma pessoa. Muitas pessoas ficam com essa dúvida, e essa perguntinha caiu na caixinha de perguntas, mas é uma pergunta recorrente. Então, assim, na sua opinião, você também que é um profissional que trabalha com a gestão da marca pessoal, o que define a influência de uma pessoa? Então, essa é uma outra pergunta, acho que a gente tem que olhar ela sob três perspectivas, tá? Quando eu falo em influência, muitas pessoas vêm logo na cabeça que é manipular, que é, o que eu tenho que fazer para que aquela outra pessoa faça isso? Como eu posso agir naquele cenário, tá? Então a gente tem que separar aqui em três partes, tá? Primeiro, é comunicar.
O que que é a comunicação? A comunicação, a gente pode dizer que é quando nós interpretamos uma intenção e a gente passa adiante. Ou seja, eu tenho um objetivo, tá? E eu vou passar aquela mensagem. Né? Outro é relacionar. Então, vocês estão vendo que a gente está descendo um pouquinho, está ficando mais que profundo. Tá? Existe uma interação, uma troca, como a gente comentou na última questão. Ou seja, quando eu tenho uma comunicação, eu aprofundo isso, e existe essa troca, eu chego na layer, na camada de relacionamento. E ali nós temos o quê? Interesses mútuos ou interesses ao qual eu consiga prover e me viabilize receber. Tá? E aí, influenciar, que chega nessa última camada, né, que é o que é a influência? É a capacidade que a gente diz aqui de inferir. Ela infere no ambiente externo. Tá? Quando eu estou influenciando algo, uma pessoa ou uma cadeia de pessoas ali, eu estou tentando inferir naquele ambiente e deixar o quê? Uma impressão, um estado de reflexão. E esse estado de reflexão, ele pode ser consciente ou inconsciente. Isso tem que ficar muito claro, principalmente quando a gente trabalha com marketing, né? Você tem aí o neuromarketing, que simplesmente a pintura de uma parede, ela te transmite uma comunicação que ela está tentando te influenciar de certa forma e você não está nem percebendo. Então, isso é muito legal, porque a gente sempre acha que a influência, ela é de uma maneira, é só de voz, de fala. Não, ela também ela explora todos os nossos 5 sentidos. Tá? Então, é muito legal quando a gente fala em influência e começa a ampliar a nossa percepção sobre, olha, eu sou uma pessoa que eu sou mais influenciada através da escuta, né? Eu sou uma pessoa mais do tato. É super importante entender esse conceito de influência. Outro ponto muito legal aqui é que todo lugar que eu passe e eu quero influenciar, eu vou deixar um pouquinho de mim naquele ambiente. Né? Eu vou deixar um pouquinho das minhas digitais ali, do meu DNA ali. Isso é muito importante. E para que isso ocorra, é necessário ter uma troca de informações que desperte o interesse do outro. E aí é o que eu disse, é o interesse seja no lado consciente, né, ou no lado inconsciente. É o consciente do nosso lado aqui esquerdo do cérebro e o inconsciente, que a gente chama de imaginativo. A galera de coaching conhece muito bem, né? Self 1 e Self 2. Então, eu posso trabalhar diretamente com Self 1 ou trabalhar com Self 2. Eu vou estar influenciando. Tá? Nós somos influenciados o tempo todo, pessoal, com a nossa ação ou a falta de. O fato de também não ter uma ação, de repente eu estou numa reunião, né, numa empresa, e o fato de eu ficar quieto, não falar nada, eu estou influenciando também. Não pensem que a influência ela só corresponde à ação. Tá? Isso é super importante ter isso no nosso DNA ali, tem que estar ali no nosso mindset, que essa questão de influência hoje é muito importante, principalmente porque a gente está trabalhando no meio digital cada vez mais. Então, quais são as percepções que eu posso gerar através do meio digital? Já que a gente sabe aquela história, né? O corpo fala, mas no digital eu só estou vendo muitas vezes do tronco para cima. Se aquela pessoa está gesticulando, se ela está batendo os pés ali, se ela está nervosa, ansiosa, eu não estou vendo. Então, como é que eu posso influenciar? É um tema que cabe, sim, um aprofundamento maior, super interessante, mas tem que começar sempre com eu comunico, eu me relaciono e só depois eu influencio. Jamais você vai trocar essa ordem e ter uma influência de impacto. Excelente. Ai, muito boa essa pergunta. E obrigada, assim, você deu uma aula. Foi muito positivo, Rafa. Obrigada. Vou para a segunda pergunta, então. Bom, aí a segunda pergunta tem a ver com a questão do posicionamento, né? Uma pergunta que eu gostei muito, inclusive. O posicionamento divergente do senso comum contribui ou não para influenciar? Nossa, essa daí eu vou até tomar uma água aqui, porque essa... Nossa, essa pergunta chegou na caixinha e eu, assim, achei muito profunda, gostei muito, porque é um tema também, assim, que eu reflito muito, né? E aí depois eu até contribuo, mas vamos lá, eu quero ouvir você também.
Não, quando a gente diz sobre posicionamento e divergência, né? Ou seja, eu estou remando contra a maré e o quanto isso pode influenciar, né? E contribuir de fato positivo ou negativo. O que a gente tem que ver, pessoal, é que quando eu tento influenciar alguma pessoa, tudo depende o quê? Depende de como a outra pessoa vai interpretar o cenário, ou seja, as ações que eu estou exercendo ali. A gente usa isso muito em inteligência emocional, né? Onde 90% das minhas percepções, elas dizem respeito ao que eu interpreto do cenário. Às vezes eu posso receber, de repente, uma brincadeira e olhar, alguém comentar alguma coisa e eu já não gostar. E outra pessoa falar a mesma coisa e eu já, nossa, que bacana, legal. Então, é uma questão de não é o que, é o como. Né? As crianças, elas fazem muito isso, ô Marcela. Por que elas fazem isso? As crianças, às vezes, elas querem te manipular, né? Te levar para um lado que, nossa, eu quero fazer isso. Não, mas isso não pode, meu filho, porque você vai acabar se machucando, você vai fazer aquilo. Então, como é que ela faz? Da maneira dela, nas ferramentas que ela tem, ela tenta, assim, de influenciar, de fato, né? Como se fosse até uma... A gente brinca, né? Tem um grande, me surgiu aqui, que o maior influenciador, isso eu não posso deixar de falar aqui, né? Qual foi o maior influenciador da história? Quando a gente olha, não entrando no mérito de religião, a história de Jesus Cristo. Ele foi um grande influenciador. Por quê? Ele, desde o início, ele não ia a favor da maioria. Mas através das parábolas, através de todos os contos, de um propósito sincero, isso é muito importante, a humildade e a sinceridade e transparência. Porque isso, se você tiver muito bem ajustado, vai facilitar muito para você conseguir atrair uma multidão. Então, quando me perguntam, o posicionamento divergente do senso comum, ele contribui ou não para influenciar? Vai depender muito. Vai depender muito da plateia ao qual você direciona o teu comentário, a plateia ao qual você tenta inferir no meio. Eu acredito que dentro da sala de aula, minha esposa é professora universitária. Então, eu sempre brinco com ela, eu digo, Fernanda, no primeiro dia você já tem que perceber quem são os grandes influenciadores ali naquela turma. Porque você tem que chegar nesses hubs. E esses hubs, eles vão te ajudar durante todo o semestre. Então, é uma forma que a gente usa, seja através de uma sala de aula ou dentro de uma companhia. Tá? E aí, não entrando muito profundo, mas uma coisa, o conselho que empurra, né? A gente diz o seguinte, Rafa, mas quando eu dou um conselho para uma pessoa e eu não consigo influenciar, né? Eu costumo dizer o seguinte, não é nenhuma frase minha, era a de uma grande gestora que eu tive, a Cris. Ela dizia o seguinte, olha, Rafa, o conselho ele empurra, mas o exemplo ele arrasta. Então, o que os grandes influenciadores fazem? Eles só não falam, eles fazem também. É super importante você ver, porque quando eu faço, eu estou mostrando que eu acredito, que eu estou doando a coisa mais importante que eu tenho, que é o meu tempo. Então, dessa forma, você consegue. E não se preocupa se eu estou caminhando para um lado e a grande maioria está para cá. Uma outra coisa que vem também não é porque 50 mil pessoas falam uma mentira e 10 falam a verdade que elas vão se inverter. A mentira vai continuar sendo uma mentira e a verdade ela vai permanecer. Então não se preocupe se... Gente, acho que o Rafa caiu, mas estava tão bom. Eu vou só aproveitar, assim, enquanto ele volta aqui, enquanto ele volta para a conexão, eu vou aproveitar para endossar esse exemplo que ele deu em termos de influência, né, do posicionamento divergente. Não sei se vocês conhecem ou gostam desse autor, mas tem um autor canadense, deixa eu ver aqui, ele está falando comigo aqui no WhatsApp. Deixa eu... Bom, tem um autor canadense chamado Malcolm Gladwell. E o Malcolm ele tem umas teorias bem interessantes. Para quem já ouviu falar, ele é autor de Outliers, Fora de Série, Virada, O Ponto de Virada, Tipping Point, tem Davi e Golias, Falando com Estranhos. Ele tem vários best-sellers e eu adoro os livros dele.
E aí no tipping point, que é o ponto de virada, o Rafa tocou num assunto quando ele deu o exemplo da esposa, que é professora, e pediu para a esposa observar os influenciadores dentro da sala de aula, que é exatamente o que o Malcolm sugere. Muitas vezes, o estado para você conseguir viralizar um produto, um serviço, ó, o Rafa está aqui, deixa eu ver se eu boto ele de novo. Ah, tá aqui. Beleza, eu vou colocar ele aqui. E a ideia... Oi, Rafa! Estou de volta! Beleza. Eu aproveitei, né, enquanto você voltava, eu estava dando um exemplo para endossar a sua segunda resposta, falando do livro Tipping Point, o ponto de virada do Malcolm Gladwell. E ele tem umas teorias que eu gosto muito. E aí ele fala, você deu um exemplo, né? Quando você falou da sua esposa, da questão de observar os influenciadores naquele espaço, que é o espaço da sala de aula, até para ela conseguir essa adesão, conseguir influenciar mais na frente, né? Que é exatamente observar as pessoas que podem fazer com que um produto ou um serviço seu viralize. Porque muitas vezes o serviço é excelente, o seu trabalho é muito bom, mas até que uma pessoa que tem um nível de influência, até que essa pessoa fale sobre o seu trabalho, às vezes né, caminha uma longa jornada ali. Então é você identificar quem são as pessoas hoje na sua rede que poderiam falar sobre o seu trabalho, porque isso de forma muito natural. De repente, o fato de você entregar uma amostra do que você faz para essas pessoas, e aí vem de novo a ideia do doar antes do receber. Quando você se coloca à disposição para apresentar um produto, ou para dar uma amostra daquilo que você faz com que essas pessoas que são influenciadoras e que têm um alcance maior que o seu, naturalmente depois elas recomendam você. E quando isso acontece, geralmente é o que você precisa para viralizar um serviço, um negócio, um produto. Então é muito interessante observar quem é que está perto de você. E assim, isso serve para o contrário, tentar negligenciar, cair em algumas polêmicas, algumas rodas desnecessárias com pessoas que são tóxicas, com pessoas que não agregam. Então, de repente, tem ali um grupo que você participa em alguma rede social e está rolando uma discussão, algo que é muito polêmico, que aí você tem que pensar, vale a pena eu entrar nessa discussão? Vale a pena eu me expor? Isso vai agregar valor? Porque, de repente, se não agregar também, você pode ficar de boa. Então, acho que é uma postura muito interessante. E o Rafa, no final, desculpa, tá, Rafa? Foi só para intercalar antes de você concluir. Não, mas pode voltar. A gente estava falando também dessa questão do pensamento, do movimento de manada, né? Não, sim, e um ponto super interessante, pegando um ganchinho no que você falou, é o seguinte, o que diz aí, como eu vou estar daqui a 1 ano, 2 anos, são as pessoas às quais eu me relaciono e os livros os quais eu leio. Então, essa questão de conteúdo, de receber e passar, realmente ela vai construindo ali uma marca sua e que vai te ditar se você vai ser você vai ser influenciado ou se você vai influenciar. Né? E as pessoas, elas só vão entrar em contato com você, só vão lhe seguir a partir do momento que elas conseguem enxergar valor naquilo que você deixa enquanto na internet, enquanto num bate-papo, num restaurante. A gente não pode pensar só também, pessoal, em internet. É o contato. Eu posso estar num ponto de ônibus e muitas das oportunidades que a gente fecha, né, de grandes projetos, já aconteceu comigo. E às vezes conversando com um taxista, conversando com alguém que eu nunca havia visto. Um exemplo está aqui. Eu conheço a Marcela, não tem nem 1 mês. Mas olha só o quão de conteúdo, olha a influência que ela me causou pelo conteúdo que ela tem e o quanto eu também posso oferecê-la também com as minhas experiências, minhas bagagens. Eu acho que é um complemento, né? É uma questão de uma complementariedade mútua aqui. Ai, que bacana, é isso mesmo. Nossa, e é muito bacana trazer esses exemplos, né? Porque assim, a gente acaba trazendo fatos, as pessoas ficam, mas me dá um exemplo disso que você está falando. Você trouxe vários aqui, e eu acho que é isso mesmo, a questão de leitura, de conteúdo, e a gente tem que focar. Um ponto, assim, antes da gente girar aqui para o Rafa fazer as perguntas para mim, mas um ponto muito interessante é que o círculo de influência, e ele está muito baseado na energia que você coloca naquilo que você de fato pode controlar em termos de influência. Então, às vezes, a gente bate cabeça com umas coisas que nem
valem tanto a pena dentro do teu negócio ou dentro do teu serviço. A gente quer aprender uma coisa que nem é tão necessária, que a gente poderia terceirizar, delegar para outras pessoas fazerem. Então, foca energia naquilo que você é bom, naquilo que você consegue melhorar e entregar melhor. E aí os resultados naturalmente começam a surgir. Beleza, Rafa, agora a gente vira a chave e você faz as perguntinhas para mim. Opa! Agora é minha vez então, hein? Eu separei uma legal aqui, Marcela, que é, acho que no mundo que está cada vez mais aí conectado, né, cada vez mais digital, né, ele pode produzir aí um poder de influência nas negociações à distância, né? Eu queria saber se você acredita nisso, né? E onde fica a leitura corporal, que é aquilo que a gente falou. Como é que eu posso influenciar se eu não vejo o todo? Né? Então a gente vê muitas reuniões importantes ocorrendo de forma remota. Né? E aí isso ela gera um impeditivo, a pergunta que se fica, e até um grande entrave aí em a gente realmente tornar o ambiente home office aí de vez algo num universo maior. Né? Qual é a tua percepção disso? Eu acredito que o desafio agora aumentou, viu, Rafa? Antes da pandemia, eu poderia te dizer que talvez não, né, que não tivesse todo esse impacto, porque a gente teria muito mais contato presencial, a gente daria prioridade para esse contato presencial. Mas agora, com a crise, depois provavelmente a gente vai precisar ter um tempo para se acostumar com esse novo modelo de trabalho, de reuniões. E assim, por exemplo, as empresas estão tendo redução, inclusive, com a questão de deslocamento de alguns dos seus executivos, que, né, você sabe disso, você tem a experiência disso de viajar, a gente conversou um dia desse, você comentou, nossa, eu tenho uma mala que fica pronta, porque qualquer hora toco o telefone e eu tenho que viajar, né, tenho que ir para São Paulo e tal. Então, hoje, a gente não vai lidar, a gente vai demorar a voltar a lidar com essa realidade novamente. Então, eu entendo que agora a gente vai precisar valorizar todos os elementos que fazem parte da comunicação. Então, por exemplo, quando eu estou num vídeo, eu vou precisar cuidar dos detalhes que são inanimados, por exemplo, o meu background aqui, então o do Rafa, né? Então eu tenho que ter um background mais ou menos neutro, algo que não seja, que não demonstre assim desorganização, que não demonstre bagunça, porque eu vou precisar vender uma imagem. E como o Rafa falou anteriormente, por exemplo, ninguém vai saber se eu estou tremendo, se eu estou nervoso, se eu estou inseguro. Então eu preciso construir aqui um cenário para que eu venda a minha comunicação a partir de todos os elementos que vão aparecer nessa transmissão. Então, a forma como eu me visto, a forma como eu me olho, né, a forma como eu olho para vocês. Então, se de repente eu fico, né, se eu não olhar, se eu não conseguir olhar para a câmera, se eu não conseguir projetar o meu contato visual de uma forma segura, assertiva, se a minha voz não estiver confortável, se eu estiver de repente engasgando, se eu não estiver bem, tem vários sinais dentro da linguagem corporal que vão denunciar o meu despreparo, que vão denunciar a minha insegurança, o meu desconforto, e isso fica claro para quem está ouvindo. Eu vejo vários memes interessantes, eu acho que você recebe também das reuniões nas empresas, e as pessoas com as câmeras desativadas. Então isso causa uma impressão muito ruim. Porque imagina, mesmo que você está numa sala de reuniões presencial e você está o tempo todo com a cabeça baixa porque você está olhando o celular debaixo da mesa. As pessoas começam a observar que você não está presente, você não está pleno dentro daquele processo. Então a câmera desativada, ela passa essa imagem ruim. A menos que você esteja numa aula e de repente seja algo mais longo. Mas uma reunião de trabalho, você precisa se preparar. Você precisa vestir realmente todo o seu dress code do trabalho e precisa internalizar que você está entrando num modo profissional. Agora eu sou a pessoa que trabalha na empresa X e eu preciso apresentar aqui os meus resultados. Então, primeiramente, eu acredito que seja essa combinação. Separar um local que você consiga hoje dentro da sua casa, organizar, por menor que seja o seu espaço, é sempre possível você organizar um cantinho que seja limpo, que seja claro, que tenha ali um mínimo de conforto para você conseguir desenvolver o seu trabalho de maneira isolada, porque quando você tem uma família maior e quando tem criança, né? Infelizmente, assim, criança está em casa também esse período. Então, a gente precisa combinar, ter um combinado ali com a família, de que as crianças fiquem ali, né, afastadas, se você estiver no quarto, tranque a porta. Então, cria um ambiente realmente para você se concentrar. Então, esses elementos hoje, que antes não eram uma preocupação, eles passam a ser.
Então, eu acredito piamente que agora a gente vai ter que se preocupar com tudo isso e vai começar a valorizar esses espaços da casa, entender que a gente pode ter um espaço em casa para trabalhar, de fato, para a gente produzir. E muitas vezes nem só para quem trabalha em empresa, até para quem é empreendedor. Porque quando você tem o seu espaço do trabalho, fica muito mais fácil também você dividir o seu espaço de lazer, o espaço de relacionamento, de sociabilidade com a família, do espaço daqueles horários que você tem que estar concentrado para fazer o trabalho que você tem que entregar aí para os seus clientes ou parceiros. Então, eu enxergo dessa forma. É uma autogestão, né, Marcela? Uma autogestão o tempo todo. Vamos para a segunda pergunta que eu anotei, vamos lá, ó. Diante de uma realidade, né, acelerada aí pelo Covid, né, voltando a esse tema, né, o que vai acontecer, essa é a grande pergunta, né? A gente às vezes nem sabe o que está acontecendo, de fato. Onde muitas empresas enxergaram uma grande oportunidade de eficiência financeira, né, e produtiva também, tá, através aí do home office. O como isso poderia afetar as nossas conexões, influências e oportunidades, né, de crescimento? Como, por exemplo, eu estou dentro de uma empresa e eu sou uma pessoa que busca um crescimento, para trazer um exemplo claro aqui, eu tenho um contato, eu me torno proativo, eu vou na mesa ali do meu gestor, eu vou na mesa do outro, eu consigo acelerar todo aquele processo que me pedem, ao qual eu sou incumbido. E aí, quando a gente vê já o remoto, já não é bem assim. Aquela proatividade toda que a gente tinha, né, no passado, olhando para um ambiente full inside, como é que ficaria agora nesse ambiente home? Né? Afinal de contas, as pessoas estariam mais isoladas, né? E quem não é visto não é lembrado, né? Essa é a grande questão. É isso mesmo. Nossa, muito boa também essa pergunta. E, assim, eu enxergo a partir de um prisma de alguns relatórios que eu já tenho lido, que eu tenho observado. Você já chegou a me mandar um interessante, acho que da Deloitte. Tem outros outros relatórios que a gente está vendo. Teve um que eu baixei no finalzinho de março, início de abril, que é da Fundação Getúlio Vargas. Eles também já saíram aí super na frente com os estudos sobre as tendências de marketing para o mercado pós-pandemia. E aí tem um atributo lá que eles enxergaram que eu achei muito interessante, que algumas empresas já estavam praticando, mas assim, empresas que também têm uma visão muito mais avançada. A gente sabe que, infelizmente, essa não é a realidade na maior parte aí dos players do mercado. E aí, o que acontece? A gente entende que você está em casa e assim, você vai ter um plano de trabalho para cumprir, você tem algumas metas e alguns resultados que você precisa entregar. No entanto, você pode se manter proativo de que forma? Você pode se interessar em participar de outras reuniões, as quais você não seria obrigado, mas por puro interesse de conhecer outras áreas. E esse relatório falava de uma tendência de rodízios em termos de funções. Então, as empresas estão vendo com bons olhos, estão abertas a terem profissionais que tenham interesse em conhecer outras áreas e a, de repente, se projetarem e tentar desenvolver um plano para outras áreas. Imagine você o quão interessante é. Vou dar um exemplo até de uma mentira minha que é aí do Rio de Janeiro. E ela estava na posição de assistente executiva da diretoria da empresa há alguns anos, muito competente, mas uma menina jovem, cheia de energia, que estudava, né, pessoa que estava realmente buscando um crescimento e uma mudança de área. Surgiu uma oportunidade interna para a área de experiência com o cliente. E aí ela se candidatou. Ela ficou com medo, né? Foi assim, bem no meio do nosso processo de mentoria. Eu lembro que ela falou: Marcela, eu acho que eu não vou ser aprovada no processo, porque todo mundo que se inscreveu era analista da área. Eu, né, era uma posição interessante. E eu, assim, eu sou secretária na empresa. Eu falei: epa, você é secretária, a chave está aí. Você é a pessoa, é a única pessoa que está concorrendo à vaga que não tem os olhares viciados das pessoas que já estão inseridas no processo. Eu, se fosse gestor da área, adoraria ter uma pessoa de outra área, porque eu tenho certeza que ali ia haver detalhes que os outros não iam conseguir enxergar. E aí ela foi, né? Isso deu uma certa confiança, ela foi, se preparou e passou. Ela conseguiu a vaga. Então vejam vocês que é justamente o que a gente está falando aqui, esse movimento de você se colocar à disposição da empresa para você... a empresa precisa, inclusive, recolher esses talentos que estão lá dentro, essas competências internas, porque muitas vezes elas não vão conseguir pessoas fora com tanta rapidez. Então a empresa tem interesse, sim, em mapear esses talentos e alocar essas pessoas
em outras áreas que elas possam ser úteis. Então, eu enxergo dessa forma. Muito legal. Respondido nota 10. Muito bacana Opa! essa visão. Bom demais, viu, Rafa? Nossa, tô muito feliz. Não parece, mas já vai dar 1 hora da nossa live. A gente perdeu uns minutinhos ali no início, mas assim, tenho certeza que não prejudicou. Fico muito feliz, né? Eu queria só, antes da gente finalizar, deixar uma última aqui que a gente conversou, passei para o Rafa também, a gente alinhou aqui o que a gente gostaria de deixar como mensagem. E assim, tem 2 pontos, né, para quem de repente quer aumentar o seu poder de influência. Marcela e Rafa, como é que eu faço para aumentar o meu poder de influência? O que eu tenho que fazer a partir de agora? Né? Prática, tarefa de casa. Bom, tem 2 pontos que a gente colocou aqui para vocês que a gente quer compartilhar. É você estudar e aplicar o que você aprendeu dentro daquela área que você já domina para você gerar mais resultado e para você expandir, né, o seu nível de influência. E o segundo, gente, é filtrar e qualificar a sua rede de relacionamentos para expandir suas possibilidades profissionais. Então, comece realmente a comentar, engajar ali nos perfis de pessoas, de profissionais que possam ser úteis para vocês, que possam ensinar algo para vocês. Tem uma frase interessante, né? Quando eu sou a pessoa mais inteligente da mesa, eu estou na mesa errada. Então, eu preciso me sentar à mesa com aqueles que sabem mais do que eu. E eu espero sempre estar à mesa com os que sabem mais do que eu, viu? Vou deixar o Rafa finalizar agora. Obrigada. Eu já procurei uma live aqui com uma pessoa que sabe mais do que eu, tá vendo? Não, bacana. Um ponto super interessante quando a gente diz como é que eu posso ampliar a minha quantidade de contatos e manter a qualidade. Eu acho, pessoal, que cada um tem que olhar para si e tentar enxergar aquilo que ela tem de bom. Todos nós temos alguma coisa ao qual talvez a gente nem tenha descoberto ainda e que é um grande dom. Então, se você que está aí na mesmice, se você que fala, nossa, minha vida não muda, eu sempre fiz a mesma coisa, é claro que ela não vai mudar. Você já acabou de responder, você sempre fez a mesma coisa. E você, hoje em dia, o mercado está competitivo. A gente tem que ter um diferencial. Eu tenho que saber isso muito bem, mas eu tenho que ter um trunfo onde eu mostro, olha, isso aqui eu domino. Então acabou aquele conceito de que eu sei um pouquinho de cada coisa e eu vou. Não, é interessante que você, sim, saiba um pouquinho de cada coisa, mas tem uma determinada qualidade ali que você vai lá no pré-sal, né, de tão profundo que é aquele conhecimento. Então, e como eu descubro isso, né? Nós temos os mentores, nós temos os coaches, nós temos aí várias metodologias que a própria neurociência nos possibilita trabalhar com vocês, né, no caso, e mostrar para vocês, olha, você já pensou em fazer isso? Porque, cara, você tem o dom para isso daqui e talvez você não tenha visto ainda. Então, quando você tem ali um mentor, você tem um coach, dependendo da tua necessidade, ele vai te ajudar, seja num estágio ou no outro, a encontrar esse potencial que pode estar ali. E às vezes você sabe o teu potencial, mas não sabe como amplificar, como aperfeiçoar aquilo dali. Então, um ponto super importante é olhe para si. Preste atenção nos inputs que você recebe no dia a dia das pessoas. Às vezes um simples elogio que a gente recebe com um sorriso, preste atenção. Às vezes aquilo quer dizer alguma coisa que você não notou. E que pode ser um indício ali de que se você puxar, vai vir algo muito valioso de dentro. Ai, tem 5 segundos, ó. Rafa, valeu. Obrigada, gente.